bem, certo? E estejam se preparando psicologicamente para o sofrimento da segunda onda, que vai ser pesado no Brasil, vai ser mais pesado do que a primeira onda, gente, porque os descuidos estão absurdos aí, né? Estão pesadíssimos. E também vai servir para que vocês tenham mais tempo para estudar, né? Vocês vão ficar em casa sem ter o que fazer mesmo, meta bronca pro Enem, certo? O nosso assunto de hoje, que é o penúltimo assunto, a gente vai falar sobre o processo de descolonização da África, certo? E também da Ásia. E depois a gente vai falar sobre o mundo do século XXI, né? Tanto o que aconteceu nesses 20 anos em que a gente está vivendo, né? Como o que a gente vai esperar, o que a gente vai ter de expectativas para as próximas décadas, né? A gente está passando por um processo de transformação muito pesado. Acho que a gente já comentou isso aqui com vocês. A gente meio que está sentado no que a gente chama de dobradiça da história, né? E pá. Então, vocês podem considerar o ano de 2020 como o primeiro ano do século XXI, de verdade, assim. Do mesmo jeito que no século XX, o primeiro ano, de fato, do século XX foi em 1919, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, né, que o imperialismo ele meio que fica de lado, e a gente vai ter a Revolução Russa, né, que vai ocorrer em 1917. Então, os historiadores, os filósofos, os sociólogos, eles dizem que o ano 1 do século XX começa em 1919, e do mesmo jeito a gente pode fazer um pequeno paralelo com o nosso século, né? Com o século que a gente vai viver. O 2020 com a pandemia e com com todas as mudanças e processos de transformações que elas geram, a gente considera 2020 como o ano 1 do século XXI e muita coisa vai mudar na vida da gente, né? Na vida de todos nós. Mas hoje a gente vai falar sobre a descolonização da África, certo? Eu vou passar um vídeo curto para vocês, de 2 minutos, que fala sobre um famoso rei, certo? Belga, chamado Leopoldo II. Ele é muito famoso pelas desgraças que ele cometeu no processo de colonização da África e para que vocês sempre percebam de como isso está ligado com esse processo de descolonização que a gente vai ver agora, certo? É um vídeo curtíssimo, 2 minutos. Se liguem, certo? E peguem a visão, peguem muito bem a visão, por favor, sobre o como, o que eu estou sempre falando para vocês, o passado não é algo morto, certo? O passado não é algo morto e ele está constantemente no mundo dos vivos, pegando no pé dos vivos para lembrar do que acontece, certo? Eu vou dar o play aqui e vou pegar meu café que está pegando fogo ali. The Belgium didn't bring civilizations to Congo. Belgium came to steal. To them, it's just, oh, look at our past, how glorious it was. En Afrique, nos parents ne voulaient pas qu'on voie la manière qu'ils étaient maltraités. Hein. On nous disait non, non, ne viens pas ici. Et mais moi, j'étais curieuse, j'allais me cacher. Alors j'étais, pourquoi il frappe? Pourquoi il frappe? Alors j'allais demander à mon père, papa, on t'a frappé? Oui, j'ai été punie parce que je n'avais pas assez suffisamment d'argent pour payer mes impôts.
We all know that those statues have a symbolic power. For some people, they don't want people to demonstrate and to say stop with these statues, not because they want to keep those statues there. They want to keep us in our statues of inferiority. Quand les choses sont transmises de manière orale, en tout cas claire, ça permet aux générations futures de gérer tout ça et de pas devenir victime de situations qui restent dans l'inconscient collectif. Bom dia, Águida. Bom dia para quem chegou. Vocês têm algum comentário, alguma consideração para fazer sobre o vídeo? O vídeo casa muito bem com aquele debate que a gente teve há uns meses sobre a questão das estátuas, né? Não sei se vocês lembram dessa situação que ocorreu na Inglaterra, aqui nos Estados Unidos, aqui quando eu digo aí no Brasil. Vocês têm algum comentário para fazer, algum questionamento, alguma coisa? Nada, absolutamente nada. Vou me deixar de touca para variar, deixar falando só, como sempre. Tudo bem. Fico triste com o silêncio de vocês. Estão vendo o slide? Está aparecendo na tela de vocês? Então, bora lá, né? Pessoal, isso não é este assunto específico, vocês sabem que não é novo para vocês, né? Porque a gente viu ano passado, mas a maioria de vocês, eu tenho certeza que lembram mais do imperialismo em si e de como foi esse processo de colonização, né? De uma segunda colonização que os europeus imprimiram aos africanos e aos asiáticos. E talvez, certo? Só talvez, vocês não tenham tanta lembrança e tanta proximidade com o processo de descolonização, né? De libertação dessas regiões, desses dois continentes do jugo europeu. É engraçado, só a título de comentário aqui para vocês, é que convivendo, né, aqui na Europa com muita gente de vários países diferentes, né? Aqui essa relação que não existe no Brasil, né? Porque a gente é um país gigantesco, então a gente basicamente só convive com brasileiro, E aqui não, aqui você está em contato constantemente com várias e várias nacionalidades diferentes. E aí, não só nacionalidades da Europa, como de outros continentes também. Aqui na Finlândia, principalmente os asiáticos e a galera do Oriente Médio. E conversando com os meus amigos, né, ingleses, com os meus amigos holandeses, e de outras nacionalidades, e perguntando, né, para eles sobre, e aí, como é que vocês veem o imperialismo? Vocês viram isso na escola? Vocês trabalharam esse conteúdo na escola com vocês, etc. E há um silenciamento, há um profundo silenciamento sobre os crimes que os europeus cometeram no imperialismo durante o século XIX e o século XX, pessoal. Para vocês terem uma noção de como os europeus passam pano
os próprios crimes cometidos por eles nesse processo, o Estado francês, né, o país França, ele vai devolver esse ano, certo? Só esse ano, as cabeças das pessoas, dos argelinos, que foram decapitados pelo exército francês na Guerra de Separação da Argélia com a França. Então, os franceses decapitaram a cabeça dos revoltosos, né, que eles consideravam revoltosos na época, pegaram essa cabeça dessas pessoas como prêmio, certo? E levaram essa cabeça para serem expostas em museus na França. Para vocês terem uma noção de como esse processo... Alexa, parar. Desculpa, gente. Para vocês terem uma noção de como esse processo histórico ele é vivo, ele continua, em certa medida, acontecendo e tendo desdobramentos, e de como é urgente e necessário a gente debatê-lo, a gente ter noção dele, porque uma das formas, das piores, né, mas das mais comuns formas de tentar apagar determinados processos históricos é através do silenciamento ou da negação. E é isso que os europeus fazem com o imperialismo aqui, certo? Então, esse processo é muito pesado. Nunca se esqueçam de que os problemas que o continente africano passa, e não são poucos, certo? Essa semana, na Etiópia, um grupo armado, né, uma milícia, né, uma organização paramilitar na Etiópia, invadiu e chacinou 600 pessoas numa vila etíope. E a gente não é a primeira vez que coisas desse tipo ocorrem dentro do continente africano, né? A gente tem o Boko Haram na Nigéria cometendo atrocidades também. A gente teve até o início da década de 90 do século passado o apartheid, né? Um movimento de discriminação oficial do ponto de vista do Estado e da organização do Estado contra os negros na África do Sul, mesmo eles sendo a imensa maioria da população, né? A população branca constituía menos de 20% das pessoas, mas eram eles que controlavam o Estado sul-africano. Então, os problemas que o continente africano possui hoje, eles não foram criados pelos africanos, eles não foram gerados pelos africanos, certo? Esses problemas são frutos do que os europeus fizeram no continente africano durante o processo imperialista no século XIX, até mais ou menos 1960, 1970 do século passado, que é quando a gente vai iniciar, né, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, esse processo de descolonização, certo? Esse processo de libertação dessas regiões do jugo imperialista europeu. E aí, o que o vídeo traz é um ponto muito, 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 muito interessante e que ainda é uma visão, digamos assim, quase majoritária aqui na Europa, é de que os europeus eles não se veem como agressores, eles não se veem como assassinos, eles não se veem como criminosos quando pensam em imperialismo. A visão que eles têm, e o vídeo mostra isso, né? O vídeo da DW, é de como se eles tivessem levado a civilização e levado os bons costumes para esses locais, né? E aí, quando você vê o que
o rei belga cometeu no Congo, desculpa, a gente já é uma noção de que essa concepção de que os europeus estavam levando a civilização para os africanos é uma mentira e é uma falácia completa, certo? Aqui tem uma página clássica que eu vou mandar o link para vocês, darem uma olhada depois, se vocês quiserem se aprofundar, certo? Aventuras da História, que mostra um pouco o que o Leopoldo II fez no Congo no período em que ele foi governante, né? Para vocês terem uma noção, os europeus eles ficam completamente atordoados e criam em e muitos locais de memória por conta do nazismo, certo? Por conta do que Hitler fez com os judeus, com os ciganos, com os homossexuais, com os negros, com os comunistas, etc. Mas se silenciam do que o Leopoldo fez com o Congo na África, por exemplo, que isso não é uma comparação, certo? E a gente não pode usar números como quem fosse pior ou menos pior, mas que matou quase 10 milhões de pessoas, inclusive mais do que o regime nazista nesse período, certo? Então, esse é o senhor, né? Para não dizer outra coisa, o Leopoldo II. E isso aqui é uma das imagens do que eles fazem. E detalhe de que, do próprio ponto de vista ambiental, por exemplo, como a caça imparável dos elefantes pelos belgas, fez com que hoje os elefantes, a maioria dos elefantes, estejam próximos da extinção, né? Todos os grandes mamíferos, na verdade, estão com grande risco de entrar em extinção, certo? E também as práticas constantes das amputações como formas de punição para aquelas pessoas que não trabalhavam ou que não obedeciam aos caras ou que não pagavam os impostos, como a senhora falou no vídeo, que era uma prática comum e era muito comum de se ver muitas pessoas no Congo belga amputadas como formas de punição, e esse, digamos assim, esse processo com as crianças também, né? E esse processo só parou oficialmente, digamos assim, do Leopoldo II, né, em relação a essas atitudes horrorosas que ele tomava, quando o parlamento belga, isso na época em que ele ainda era governante, tomou dele a posse do Congo belga e essa posse ficou agora para o governo belga e que parou de, digamos assim, de praticar, né, essas barbaridades e governou de uma maneira mais alinhada aos direitos humanos. E isso já era quase no início do século XX, viu? Essa prática, isso que o Leopoldo II fez, durou décadas, pessoal. Duraram décadas. E só para vocês terem uma noção de como os maiores problemas que o continente africano possui hoje, eles vêm justamente das outras pessoas que levaram esses problemas para o continente africano, certo? Como o rei belga Leopoldo II. E até hoje o governo belga, quer dizer, no ano passado, o último rei, né, o rei atual da Bélgica, comentou sobre isso, pediu desculpas, etc, etc. Existe um comitê no Congresso da Bélgica planejando como é que devolveria, né, ou entre aspas, devolveria uma compensação para o governo congolês em relação aos crimes cometidos pelos belgas durante esse período, principalmente na extração da borracha, mas ainda é algo profundamente incipiente, é algo muito que
está dando os primeiros passos agora, certo? Alguém tem algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma curiosidade? Espero que não me deixem no vazio, como vocês geralmente me deixam. Alguém quer comentar algo? Alguém tem algum comentário, pessoas? Não? Tá bom. Olha só, o processo de descolonização, né, e de independência desses locais, eles ocorrem, como eu disse a vocês, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, no continente africano e asiático, e isso tanto pela mudança que a Segunda Guerra Mundial gera na geopolítica do mundo, certo? Quanto pelo enfraquecimento dos países europeus após o fim da Segunda Guerra Mundial, certo, pessoas? A Inglaterra está completamente destruída após o fim da Segunda Guerra Mundial. A França, como vocês sabem, foi invadida pela Alemanha e também ficou destruída com o fim da Segunda Guerra Mundial. Tanto é que esses dois países, junto com a Alemanha, né, que foi outra potência imperialista e que após a Segunda Guerra Mundial também ficou destroçada, eles receberam ajuda financeira dos Estados Unidos no Plano Marshall para poderem se reconstruir enquanto país, e a partir dessa fragilidade que esses países tiveram com o fim da Segunda Guerra Mundial, os africanos e os asiáticos puderam juntar-se e organizar para ter a força necessária para lutar por sua independência, para lutar por essa expulsão desse jugo imperialista, né, desse jugo europeu, desse domínio europeu nos dois continentes, certo, pessoal? E quando a gente fala desse processo, a gente está falando de processos que são múltiplos, ok? Eles aconteceram por todo o continente, por todos os dois continentes, e é impossível a gente falar especificamente de processo por processo, de nação por nação que passou a nascer a partir da descolonização e da independência. Então, a gente vai ter que dar para vocês, né, o quadro geral, como a gente está fazendo, e mostrar com alguns exemplos, especificamente que eu quero falar muito para vocês, da Argélia, mas também da África do Sul, para vocês terem um exemplo de como isso ocorreu nesses países, mas aconteceu em outros também, tá bom? Ué, passe. Certo. Dentro dos processos de descolonização, os movimentos, digamos assim, emancipacionistas e nacionalistas foram os mais fortes, e isso é uma coisa muito, mas muito interessante que vocês precisam observar. Por quê? Quando a gente fala de nacionalista e de criação de uma nação, o que para a gente hoje é comum, né? A ideia de se criar uma nação, a ideia de você criar um país, a ideia de uma região se tornar independente e se transformar em um país, a gente trata como algo comum e corriqueiro, como se sempre existiu, mas isso é uma criação humana, certo? Como todas as nossas criações humanas. A ideia de nação e a ideia de Estado-nação, como a gente já viu, é uma criação humana, certo? Mais especificamente, a ideia de criação do Estado-nação, ele é uma ideia europeia, certo, pessoal? Ela é uma ideia que começou a ser... Ué. Sim, ela é uma ideia que começou a nascer no século XIX, certo? No final do século XVIII, início do século XIX,
E aí é quando a gente vai ter, principalmente com as revoltas liberais, né? Com as ressurreições liberais na Europa ao longo do final do século XVIII e início do século XIX, mas principalmente depois de Napoleão, a criação do que a gente chama de Estado-nação. E aí, quando você vai definir o que é uma nação, certo? Você vai dizer, olha, é quando se existe uma história em comum de determinado povo, é quando essas pessoas possuem uma língua em comum para chamar de sua, é quando essas pessoas possuem uma cultura para dizer que é sua e que é própria sua. Então, tudo o que tem a ver com a cultura e com a herança cultural que essas regiões e esses locais tiveram, ele se junta àquela ideia de nação. E aí, se vocês ainda estão em dúvida, é só pensar no Brasil, certo? De como nasceu o nosso país, e como o Egito deve ter falado isso para vocês, aí, de bolo, de muito, né? De como nasceu o Brasil enquanto nação e de quanto foi criado um mito da ideia da nacionalidade brasileira, de que nós somos formados por índios, negros e, desculpa, isso, índios, negros e portugueses, e que eles são a base da estrutura do nosso país, e que a herança portuguesa vem disso, vem da língua, e a culinária africana e indígena. Então, essa ideia de nação, ela é uma construção, certo, pessoal? Que está no que a gente chama de memória oficial, de que está na história oficial, mas ela não necessariamente é verdadeira, certo? Ela é uma construção para tentar criar uma liga, uma relação de identidade comum entre as pessoas. Então, isso que foi criado na Europa vai ser copiado e vai ser replicado pelos movimentos nacionalistas na África, que vão lutar pela independência de suas regiões. Ok? Alguma dúvida por enquanto? Alguma dúvida, pessoal? Enquanto vocês estão dormindo, absorvendo aí. Tá bom. Então, o que é que vai acontecer? Um dos problemas que a África vai passar por causa disso. Quem definiu os limites geográficos das regiões que seriam dominadas no continente africano e no continente asiático foram os próprios europeus no século XIX, certo? Naquele famoso Tratado de Potsdam, lá na Alemanha, que as potências imperialistas europeias, elas sentaram numa mesa, botaram o mapa da África numa mesa e passaram a dizer: isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui vai ser meu e tudo mais. E isso é um problema enorme. Por quê, pessoal? Porque muitas e muitas regiões que tinham grupos e etnias que eram inimigas históricas foram postas dentro do mesmo território. E a partir daí, se elas não lutavam entre elas, porque elas tinham um inimigo comum que eram os europeus, no momento em que os europeus vão sair, eles passam a brigar enormemente a partir daí. Isso eu vou mostrar um mapa para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Estão vendo o mapa? Não, não é esse mapa. É esse mapa aqui. Não. Estão vendo esse mapa?
1880, 1913. Toda essa área aqui, ó, que está aqui, vocês estão vendo antes de eu estar falando para o nada? Tá. Esse mapa de 1880 foi um pouco depois da partilha da África, certo? Nesse tratado de Potsdam, que eu disse a vocês. E o de 1913 já é com o imperialismo a todo vapor. E agora, para vocês terem uma noção de como essa partilha dos europeus vai influenciar na realidade atual da África, você pega o mapa político da África hoje, certo? E você vai perceber que grande parte dela ainda se assemelha ao que os europeus fizeram no período do imperialismo, certo? E isso gera uma série de problemas. Só para repetir para vocês, em um país como o Sudão e como a Etiópia e como o Quênia e como Uganda ou Somália, por exemplo, e a Nigéria, grupos, etnias, certo? Que eram inimigas seculares, pessoal. Rivalidades que duravam 2 séculos, às vezes, de culturas dentro dessa região que brigavam entre si pela posse e que foram postas dentro do mesmo domínio territorial quando os europeus saem de lá na descolonização, eles passam a brigar. Outra consequência do imperialismo europeu para o continente africano. Por exemplo, o que a gente chama hoje de Sudão e o que a gente chama hoje de Sudão do Sul, o Sudão do Sul ele foi desmembrado recentemente, nos últimos anos do século XX. E houve, entre 1970 até 1990 e pouco, uma guerra civil no Sudão que matou milhões de pessoas até a independência do Sudão do Sul, por exemplo. Do mesmo jeito aconteceu com o Congo, né? O Congo do Leopoldo II, por exemplo. O Congo, que era um território gigantesco, ele foi desmembrado e depois nasceu a República Centro-Africana, depois de anos e anos e anos de guerra civil. A Nigéria e o Níger também aconteceu do mesmo jeito, pessoal. Foram anos e anos e anos de guerra civil nesses países após a independência, certo? Após a independência dos europeus, por causa dessas etnias juntas dentro do mesmo território. Meu tio, ele trabalhou, ele era na época engenheiro da Odebrecht, da famosa Odebrecht, né? E no início da década de 90, 1993, 1994, Guiné-Bissau, essa área aqui, ó, que tem a Guiné e Guiné-Bissau e Gâmbia e tudo mais, elas tiveram uma guerra civil enorme, 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 enorme. E Guiné-Bissau ficou independente nesse período e o país estava completamente destruído, completamente arrasado, e aí a Odebrecht foi para lá, e por isso que meu tio viajou e participou da reconstrução de algumas coisas do país, para vocês terem uma noção de que como esse processo ele é muito complexo, certo? Ele é muito complexo e ele não foi causado pelos africanos, certo? Nunca esqueçam disso. Os problemas da África não foram criados pelos africanos. Uma das coisas que vai influenciar nesse processo de descolonização dos 2 continentes vai ser a Guerra Fria. Vai ser o novo status quo da política mundial, que fez com que
os grupos de libertação, né? Os grupos nacionalistas que tentavam desenvolver a independência, que tentavam deixar aqueles espaços territoriais independentes dos europeus recebessem apoio dessas duas potências, né? Isso também contribuiu para que a gente posteriormente tivesse guerra civil nesses países. Então, sempre se haviam dois grupos que eram inimigos dentro do mesmo território, os Estados Unidos ia lá e apoiava um, e aí fornecia armas, fornecia treinamentos e etc, etc. E a União Soviética ia lá e fazia o mesmo, certo? E acabava esses dois grupos lutando um contra o outro a partir do apoio desses dois países. Do mesmo jeito que a gente vai ver com a Guerra do Vietnã, certo? Vocês já viram, né? A gente já viu ano passado bem direitinho a Guerra do Vietnã, onde a gente tinha os Vietcongs do Norte e os Vietcongs do Sul, né? Os Vietcongs do Norte eram apoiados pela União Soviética e os Vietcongs do Sul eram apoiados pelos Estados Unidos. E depois os Estados Unidos vão entrar na guerra e vai passar aquela vergonha, aquela vergonha gigantesca que eles passam, né? Até hoje considerado a maior derrota do exército norte-americano. É uma esperança para Bolsonaro, né, pessoal? Já que ele estava dizendo aí que se não resolver o problema com Biden na diplomacia, ele ia botar o exército brasileiro para lutar contra o exército dos Estados Unidos, né? Eu acho que a inspiração que ele está tendo para dizer isso foi com a guerra do Vietnã, por ele achar que o exército brasileiro tem alguma esperança de vencer o exército norte-americano. Outro ponto é justamente que, a partir de agora, as Nações Unidas, né, a ONU, ela vai ter uma participação na política digamos assim, de nascimento desses países africanos, porque para ela era de interesse e de política da ONU, né? É uma das, digamos assim, é um dos princípios de nascimento da ONU, de respeitar a autodeterminação dos povos, de respeitar uma igualdade entre as nações, certo? De tentar apoiar tanto o nascimento quanto o desenvolvimento desses países assim que elas nascem, certo? E aí a ONU, ela vai ser um ator político global, ela vai ser um player global muito importante para esses países que vão passar a nascer com esse processo de descolonização, certo? A gente vai ter também, digamos assim, uma conferência que vai dar lugar de fala para esses futuros países, né? Lugar de fala para esses locais que estavam querendo se tornar independentes, justamente visando não cair nessa bipolaridade que era caracterizado pela Guerra Fria. Apesar dessa tentativa não se deu certo, como eu disse a vocês, a ideia, né, a condenação ao racismo, coisa que a gente sabe que não tem funcionado, né, no Brasil, na África, nos Estados Unidos, aqui na Europa, não importa. E principalmente a ideia política de autodeterminação dos povos e de que esses povos têm o direito à sua autonomia, à sua independência e à sua livre tomada de decisão quando ocorrem, né? Os três principais líderes da conferência de Bandung
A Índia, ela já tinha feito a sua independência, certo? A Índia, vocês sabem que ela faz independência com Mahatma Gandhi, como principal líder anterior, isso é anterior à Segunda Guerra Mundial, certo? Então a Índia, pós-Segunda Guerra, já era um país independente, era uma nação independente, certo? O Tito, que era um ditador, ele queria se aproveitar dessa situação para tentar aumentar o seu poder no leste europeu e para tentar também fugir do jugo da União Soviética em cima dele, certo? Mas o Tito foi um dos piores ditadores que a gente teve na Europa, viu? E no século XX, certo? A Europa não é constituída só de democracias, não, viu, pessoal? Se você, a Europa, a gente tem aqui alguns países que não são democratas, viu? Que não vivem numa democracia. A Hungria não vive numa democracia, o Azerbaijão não vive numa democracia. Tem outro país que está tendo um monte de protesto, mas eu esqueci o nome. País bem pequenininho. Enfim. Então, aqui não é o paraíso da Terra, não, certo? Logicamente, essa ruptura não significou que aquele processo aconteceu, certo? 1955, a Conferência de Bandung é um marco inicial para isso. E aí, a partir daí, a gente vai ter, né, os casos específicos, como eu falei para vocês, de vários países que passaram por esse processo, certo? Alguns passou por um processo, digamos assim, mais doloroso, mais sofrido, mais pesado, certo? Principalmente eu vou falar para vocês no caso da Argélia. Eu acho que a guerra de separação da Argélia, ela foi, desses exemplos que eu estou trazendo para vocês, o mais pesado de todos. A França tentou de todas as maneiras não perder a posse do território argelino, certo? Tanto é que existe ainda hoje na França muitas questões não resolvidas sobre esse processo. Até todo mundo conhece aqui Zinedine Zidane, né? Maior jogador da história da seleção francesa, um dos maiores futebolistas de todos os tempos, né? Se for para falar de título, aí Zidane, o homem ganhou 4 Champions League, Copa do Mundo, o que você imaginar, o homem ganhou. E ele é filho de argelinos, certo? Ele é filho de pais argelinos. E Zidane, durante um tempo, não pensou em não atuar pela seleção francesa por causa disso, largar a seleção francesa. Zidane fala sobre o preconceito, a discriminação que ele sofreu por ser filho de argelinos dentro do território da França, certo? Outros jogadores, principalmente jogadores negros franceses, sofrem com isso até hoje também, certo? Vocês lembram daquela frase do... Como é o nome daquele narrador da Globo? Dos negros maravilhosos. Meu Deus, eu esqueci o nome. Negros maravilhosos. Luiz Roberto. Vocês lembram disso, pessoal? Acho que vocês não lembram da Copa de 2014, não. Vocês são muito novos, né? Eu é que estou viajando achando isso. Voltando aqui, existe esse preconceito dentro do território francês, não só dentro do território francês, né? Quando as pessoas veem um negro falando francês, as pessoas ficam estranhando, assim, tipo, como é que você é negro e sabe falar francês? E, tipo, coisa mais normal do mundo.
é a gente ter isso. Então, o conflito da Argélia com a França, desses 5 exemplos que eu trouxe para vocês, ele foi o mais violento e o mais pesado, certo? A África do Sul. Todos vocês sabem o que foi o apartheid, ou vocês sabem o que é a definição do apartheid, pessoal? Falem comigo, por favor. Estou esperando, não me deixem de touca. Todos vocês sabem o que é apartheid, o que foi o apartheid. Alguém não sabe o que foi o apartheid? Mais uma vez, vocês me deixando de touca. Terceiro ano, vocês estão aí? Ou vocês estão dormindo? Você está e você não sabe o que é o apartheid? É isso? Porque se vocês não sabem, digam, escrevam, professor, eu não sei o que é o apartheid. Ou diga assim, professor, a gente sabe o que é o apartheid, mas eu estou com vergonha, ou eu não sei escrever, ou não quero ligar meu áudio, ou meu vídeo, porque minha cara está toda destruída e eu não estou maquiado. Só não me deixem de touca, por favor. Vocês sabem o que é o apartheid? Então o Ítalo sabe o que é o apartheid, sem dúvida. Pronto, maravilhoso. Eu só não quero que vocês sejam Amaral, certo? Eu só não quero que vocês cheguem na universidade e digam isso que Amaral disse, porque aí os caras vão pensar que tipo de professor de história esse garoto teve. Aí vocês me queimam, velho. Aí vocês me queimam. Me esforço tanto para que vocês não façam isso. Aí vocês chegam lá e fazem a cagada. Não. Ó, para quem não sabe, pessoal, o apartheid, ele foi uma lei, certo? Ele foi uma lei do Estado sul-africano em que separava o território, os direitos políticos, os direitos sociais, os direitos individuais por cor da pele, certo? Entre negros e brancos na África do Sul. Beleza? Então, o apartheid, ele era uma legislação, era uma lei, certo? Que dizia assim, ó, se você tiver cor, você não pode pegar ônibus de tal hora a tal hora. Se você for negro, você não pode ter acesso a um hospital. Se você for negro, você não pode virar policial, por exemplo. Se você for negro, você não pode concorrer a um cargo público, certo? Então, o apartheid, ela não foi algo, digamos assim, uma prática entre os brancos que se organizavam de maneira individual e iam excluindo os negros dos processos. Ela foi uma lei mesmo, assim, ó, oficial do Estado que praticava aquilo. Então, você era negro na África do Sul, você, como eu disse para vocês, você era a maioria da população, etnicamente falando, e você não tinha direito à escola, certo? Você não tinha direito à saúde, você não tinha direito a participar da política do seu país e tentar exercer um cargo público. E essa lei do apartheid, ela durou mais de 5 décadas na África do Sul. E aí é que eu quero que vocês... Ué, o tempo já está passando, já... Então, só para terminar. Então, o que eu quero dizer para a aula da gente acabar, né? Semana que vem eu continuo. É que eu quero que vocês pensem, dentro da lógica do apartheid, quantas gerações de uma família, certo? Não tiveram uma
oportunidade de se desenvolver, de se formar, de arrumar seu emprego, de ganhar dinheiro, de constituir uma família, comprar sua casa, deixar a herança para os seus filhos, essa herança de acumular riqueza, né? E os seus filhos também, o quanto isso afeta várias e várias famílias ao longo de uma geração. E o quanto uma lei como essa é ruim para o desenvolvimento econômico de um país. Quero que vocês pensem isso, certo?